E quem está aqui, por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo 23. Eu quero ler esse texto com você. Nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, eu sei que esta palavra está liberada para a vida desta igreja com um propósito muito poderoso. Estamos atravessando talvez os dias mais desafiadores de toda a história até então. Dias, Pai, que o mundo todo está sendo impactado com uma pandemia e com todos os efeitos oriundos dessa pandemia. Há pessoas que enfrentam a própria doença, há aqueles que enfrentam a separação de seus entes queridos, há aqueles que perderam os seus empregos, ou estão vendo suas empresas se desfalecendo dia após dia. E diante de tudo isto, Pai, há muitos corações preocupados, atemorizados, ansiosos. Há muitas incertezas, Pai. Incertezas econômicas, incertezas políticas, incertezas, Pai, na saúde. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui diante de uma palavra que é viva, que é penetrante, que é eficaz e que nunca volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. As notícias passam e se tornam esquecidas, mas a tua palavra permanece viva, operante, permanente em toda a história. Acreditamos, Pai, que esta palavra é viva e poderosa para realizar coisas tremendas aqui hoje conosco, Pai. Eu peço que de uma forma muito pessoal o Senhor fale com cada um dos teus filhos e filhas, e que o teu nome seja honrado e glorificado através desta palavra. Eu assim oro, em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém, Senhor. Amém. Amém? O tema de hoje é: porque tu estás comigo. Você pode repetir isso? Porque tu estás comigo. Tem um pacto que é feito no casamento, que todos aqui que são casados muito provavelmente fizeram. Uma aliança com o seu cônjuge, prometendo amar e honrar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. O que mais? Vamos ver quem lembra. Ai, Jesus. Fala aí, amor, a promessa que você fez para mim. Cadê minha esposa? Está lá na galeria hoje. Na riqueza e na pobreza. O que mais? Até que a morte os separe. Vai chegar um dia que, por mais que você ame com um amor tão puro e verdadeiro o seu cônjuge, vocês serão separados. E é assim que Deus espera, que aquele que Deus uniu, o homem não separe. E que de fato, se houver uma separação, que essa separação ocorra quando alguém tiver que ir para um outro lugar, né? Que eu espero ser a glória, que eu espero ser os braços do Pai. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Nós fazemos um voto de amor para o cônjuge, dizendo que até que a morte os separe. Mas eu não sei se você já percebeu o voto que Deus tem com você. O voto que Deus fez com a sua vida. E nesse voto, eu quero lhe dizer que você pode contar com a presença dEle em qualquer das circunstâncias deste mundo. Ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, Ele está afirmando: eu estarei contigo. Ainda que você morra, Ele está dizendo: eu estarei contigo. Os votos humanos não podem ultrapassar a morte, mas Deus está dizendo que comigo e com você, nada, absolutamente nada pode nos separar de seu amor. Abre por gentileza a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Eu quero que você perceba esse voto que Deus tem com você, para que você entenda de fato o que nós vamos trazer hoje, com base no Salmo 23. Mas olha que interessante, Romanos 8, verso 35 e 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Preste atenção nisso. Considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Repita isso: eu sou inseparável do amor de Deus revelado a mim através de Jesus. Nada pode nos separar desse amor. Ele está com você.
E porque Ele está com você, há algumas implicações que nós precisamos compreender. Porque se não compreender e não aplicar, nós vamos sofrer talvez o mal deste século, que eu diria que é a síndrome de um coração insatisfeito. Você já viu alguém insatisfeito por aí andando por esses dias? Você já viu alguém com um sentimento de falta, desesperado aí por esses dias? Eu diria que o sentimento de falta é um sentimento que está de forma implacável batendo a porta de muitas pessoas. Todos nós desejamos muito. Todos nós temos como que uma sede insaciável, que buscamos preencher de várias formas. E aí a gente tenta de um jeito, tenta de outro, e quando não consegue, a insatisfação vem de uma forma poderosa. Há aqueles que tentam se distrair com festas, aqueles que tentam se distrair com experiências sexuais, aqueles que tentam se distrair nas drogas, aqueles que tentam se distrair no consumismo. São várias as formas com que as pessoas tentam se distrair diante desse sentimento implacável. É como se houvesse um buraco existencial. É o sentimento que está faltando algo. É o sentimento que é muito sutil e nos leva à insatisfação. Mas aí o que acontece? Se não há nada nesse mundo que possa preencher esse sentimento de falta, se não há nada nesse mundo que possa saciar essa sensação de que há algo que ainda não foi preenchido, só há uma certeza. A certeza é que eu não fui criado para esse mundo. A certeza de que, embora sejamos finitos, estamos abertos para o eterno. E Agostinho explicou isso muito bem quando ele disse que no ser humano há um vazio do tamanho de Deus. E se esse vazio é do tamanho de Deus, até que esse vazio seja preenchido, insatisfeito estará o meu coração. Até que esse vazio seja preenchido, esse sentimento de falta será implacável dentro de mim. E eu posso tentar disfarçar e distrair e tentar preencher isso de muitas coisas, mas ainda assim, insatisfeito estará o meu coração, até que eu aprenda a me satisfazer plenamente em Deus. Me satisfazer plenamente em Jesus. E esse salmo é um salmo que nos ensina o caminho para a satisfação, porque ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quem pode dizer de nada terei falta? Quem já deu ao Senhor o lugar que é dele em sua vida. Quem já deixou o Senhor preencher esse buraco existencial, que é do tamanho dele. O salmista Davi conseguiu dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque ele reconheceu que há um lugar na vida dele que só Deus pode preencher, que só Deus é capaz de suprir, que só Deus é capaz de fato trazer significado e sentido. E eu vou dizer uma coisa para vocês: estamos limitados em muitas coisas. Limitados no trabalho, limitados no ir e vir, limitados numa série de questões por ocasião dessa pandemia. Mas eu quero lhe dizer que não há nada que possa limitar a sua experiência em conhecer a Deus, a sua experiência em provar o cuidado de Deus, a sua experiência em conhecer esse pastor divino, pessoal, poderoso, que pode cuidar de você como ninguém, que pode cuidar de você. Então há coisas que neste salmo você precisa aprender a aplicar na sua vida, a experienciar na sua vida.
se você realmente quer ter um coração cheio, cheio de significado, cheio de sentido, mas principalmente em paz. Mantenha sua Bíblia aberta no Salmo 23. E eu quero dar destaque a uma coisa importante. O verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei medo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Por que eu estou lendo esse salmo? Muitas pessoas conhecem este salmo, mas eu te pergunto, você já conhece o Senhor desse salmo? Você já tem um relacionamento com o Senhor desse salmo? De tal forma que você possa dizer: o Senhor é o meu pastor. Quando eu digo meu, eu trago para o individual, para o pessoal. Eu não falo das experiências que outros têm, eu falo das experiências que eu tenho com esse meu pastor. Mas quando Ele é o meu pastor? Quando eu me reconheço sua ovelha. E eu pergunto: você se reconhece uma ovelha diante desse grande pastor? Por que eu digo isso? Porque não são poucas as pessoas que entram por um caminho de autossuficiência, e todo caminho de autossuficiência é um caminho para longe de Deus. E reconhecer a característica de uma ovelha em mim significa reconhecer que é nas fragilidades de uma ovelha que aparece a minha vida, do jeito como ela realmente é. Quando o salmista traz aqui: o Senhor é o meu pastor, ele traz também em sua própria vida a figura de uma ovelha. E é na figura de uma ovelha que aparece a minha fragilidade e a sua fragilidade. Por quê? Ovelhas, elas não sabem cuidar de si mesmas sozinhas. Ovelhas, elas não enxergam muito bem. Ovelhas, elas não têm um senso de direção. Ovelhas, elas podem entrar por caminhos que, na percepção dela, parece um caminho bom, mas pode ser um abismo, pode ser um caminho perigoso, um caminho com riscos absurdos, porque ovelha não tem senso de direção, ovelha não consegue enxergar bem, ovelha é o animal que menos sabe cuidar de si mesmo sozinho. E aqui você precisa entender: se você quer desfrutar o que esse pastor poderoso tem para fazer na sua vida, você precisa se reconhecer uma ovelha. Sair desse lugar de orgulho, sair desse lugar de prepotência, sair desse lugar de autossuficiência e reconhecer que nem sempre você sabe o caminho certo. Reconhecer que você nem sempre sabe se defender da forma certa. Reconhecer
que nem sempre você sabe se limpar do jeito certo. Porque nas fragilidades de uma ovelha está a metáfora perfeita de como Deus nos vê e nós precisamos nos reconhecer. Se você tem a sua Bíblia, pega por gentileza Isaías, o capítulo 53, o verso 6, e olha o que diz. Olha o que diz. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Todos nós, queira você ou não, na condição de uma ovelha, se desviou de Deus, se distanciou de Deus, escolheu o seu próprio caminho. E é nessa condição que começa a surgir as muitas fragilidades que todos nós temos inerentes na nossa condição de humanos. Mas o que eu preciso entender é que se neste salmo é nas fragilidades de uma ovelha que aparece a minha vida, é na figura de um pastor divino que eu desfruto o maior cuidado dessa vida. Repita isso: o meu pastor, ele é divino. E por que ele é divino? Porque o que eu posso ter nele, esse mundo não pode me dar. E o que eu posso ter nele é tão poderoso, que eu posso afirmar que o que eu tenho em Deus é muito maior do que o que eu não tenho nessa vida. O sentimento de falta geralmente vem por muitas coisas que não temos nessa vida. Mas se você descobrir o que você tem em Deus, você vai perceber que o que você tem nele é muito maior do que o que você não tem neste mundo. O que não temos nesse mundo tira a paz de muitas pessoas, mas só tira a paz de quem ainda não entendeu o que já tem em Deus, o que já tem no Senhor. E eu disse essa semana aos nossos líderes que é uma forma de ler esse salmo, e essa forma é reafirmando que Ele está comigo, que a sua presença é real comigo. Então pega a sua Bíblia aí por gentileza, e eu quero te ensinar a ler esse salmo de uma forma que eu tenho lido, e que traz essa pessoalidade do cuidado pastoral de Deus sobre mim, do cuidado pastoral de Deus sobre você. Abre por gentileza aí o Salmo 23, e olha como que eu tenho lido este salmo. A cada promessa eu reafirmo, porque tu estás comigo. Então, por exemplo, verso 1, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, porque tu estás comigo. Olha só, em verdes pastagens me faz repousar, porque tu estás comigo. Me conduz a águas tranquilas e restaura-me o vigor, porque tu estás comigo. Mesmo se eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, porque tu estás comigo. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, porque tu estás comigo. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, porque tu estás comigo. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, porque tu estás comigo. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, porque tu estás comigo.
Sinceramente, você crê que esse pastor está com você? Eu sei que são muitos os desafios, são muitas as lutas, são muitos os medos e as ansiedades que rondam a nossa vida, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Eu sei que existe um vírus, eu sei que existe um efeito colateral que está afetando financeiramente e também a saúde de muita gente, mas não há certeza maior para alimentar a minha vida, a sua vida e o nosso coração, como a certeza de que o Senhor está comigo, o Senhor está com você. E como o próprio profeta Isaías disse, no capítulo 40, o verso 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele diz mais no 41, verso 10, não temas, porque eu estou contigo, sou eu quem te ajudo com a minha destra fiel. O verso 13 ele afirma ainda mais, não temas, porque eu sou o Senhor, que te toma pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Por que que eu não preciso ter medo? Por que que eu não preciso paralisar e me encolher? Porque eu sei quem está comigo. Tem perigo? Tem. Tem ameaça? Tem. Tem possibilidades de enfermidade? Tem. Como ovelhas, todos os dias parece que estamos indo para o matadouro, mas não sou eu quem diz, é a palavra do Senhor. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero te dizer, a cruz de Cristo não foi em vão. O Filho de Deus veio ao mundo, se tornou homem, pagou o preço de cruz, morreu a minha morte, a sua morte, para que hoje pudéssemos ter vida, e essa vida ninguém a rouba de nós. Ninguém tira de nós, porque Ele mesmo diz, olha o que Ele diz, se você quiser abrir a sua Bíblia você pode, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Olha o que Ele está dizendo. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Não há nada mais importante nesses dias do que reconhecer a voz do seu pastor. E que o seu pastor possa dizer, eu conheço a minha ovelha. E eu conheço porque ela reconhece a minha voz. E ela reconhece de tal forma que ela segue a minha direção. Quando eu digo para a direita, ela vai para a direita. Quando eu digo para a esquerda, ela vai para a esquerda. Ei, você pode dizer hoje, o Senhor é o meu pastor. Você pode dizer, se você reconhece a sua voz, se você ouve a sua voz e segue. Há muitas ovelhas sem pastor, há muitas ovelhas sem direção, há muitas ovelhas se perdendo por estradas perigosas, há muitas ovelhas perecendo sozinhas. Mas ei, esta noite o Senhor está dizendo, eu sou o pastor, eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. E se você é a ovelha, ouvir a minha voz, você terá uma direção, você terá mais do que isso, você terá provisão.
Você terá mais do que isso. Você terá proteção. Você terá mais do que isso. Você terá a minha companhia e poderá dizer: porque tu estás comigo, mal nenhum temerei. Porque tu estás comigo, provisão não vai faltar. Porque tu estás comigo, direção não vai faltar. Então eu te pergunto, onde está o seu maior medo hoje? Onde está a sua maior preocupação hoje? Existe um pastor que quer ouvir isso de você.